Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso ciclo de palestras de 2023. Nós somos o grupo de pesquisa em áreas protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Meu nome é Magela, sou professor então, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui no campus Barbacena. E esse ano, em 2023, um ano especial para a gente, porque estamos comemorando 10 anos do nosso curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas. Então, anualmente, nós realizamos um ciclo de palestras, esse ano em especial para comemorar esses 10 anos do nosso curso de pós-graduação. Felizmente, hoje, uma data especial, em que também comemoramos, né, os 16 anos do nosso Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, essa coincidência feliz, né? Então, também aproveitar para cumprimentar e parabenizar todos os servidores do Instituto Chico Mendes que diariamente aí brigam por nossas unidades de conservação. Agradecer muito às pessoas que estão aqui presentes, prestigiando esse momento. Lembrar, né, que nós vamos ter, de hoje até o dia 5 de dezembro, uma série de palestras com pessoas que são muito importantes para a história da conservação no Brasil. Essas palestras vão acontecer ao longo das terças-feiras, eventualmente, algum outro dia da semana, a gente pode ter alguma palestra, tá? Então acompanhe a nossa programação aí. Para aquelas pessoas que conseguirem acompanhar e assistirem pelo menos 70% das palestras, nós vamos emitir um certificado de participação. Para isso, é preciso que vocês registrem, né, a presença aí nas palestras no link que vai ser postado no chat aí ao longo das palestras, né? Por favor, fiquem atentos a isso. Bom, sem mais delongas, né, o pessoal que me assessora aí, se não esqueci de nada, por favor, vai me lembrando. Eu quero dizer que estou muito feliz e honrado hoje de começar esse ciclo com o professor Genebaldo Freire Dias, né, uma figura muito importante na formação de gerações e gerações de conservacionistas brasileiros. Eu me incluo nessa história. Quando estudava ainda, me inspirava na sua experiência, no seu trabalho. O professor Genebaldo, fazendo aqui uma apresentação mais formal, né? Bacharel, mestre, doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, autor de 19 livros sobre a temática ambiental, 44 anos de prática acadêmica e ativismo ambientalista, é o autor brasileiro mais citado nos processos de educação ambiental. Entre 2015 e 2019, cerca de 25 mil pessoas assistiram suas palestras, conferências e oficinas em todo o Brasil e no exterior, e com abordagens atuais inovadoras e instigantes, vem promovendo a sensibilização de pessoas em eventos em universidades, empresas, comunidades, a respeito dos cenários e desafios socioambientais postos à sociedade humana, né? Atualmente vem se dedicando muito ao tema da percepção ambiental e hoje exatamente vem falar para a gente sobre cenários e desafios versus a percepção ambiental. O professor Genebaldo vai falar em torno de 30, 40 minutos, ou quanto ele precisar, e depois estaremos à disposição para perguntas que podem ser dirigidas diretamente a ele. Se alguém quiser levantar a mão e fazer, pode ficar à vontade, ou então no chat, e nós encaminharemos aí. Professor Genebaldo, mais uma vez, muito obrigado por nos dar a honra da sua presença e abrir esse ciclo de palestra de 2023. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Muito grato pelo convite, estimado colega professor Magela. Parabéns pelos seus 30 anos de jornada de ação ambiental. Parabéns pelo curso, pelos 10 anos. Não é fácil manter um curso durante esse tempo, principalmente na área de pós-graduação, e muito principalmente na área ambiental.
E numa data especial, a criação do nosso Instituto Chico Mendes. Bom, eu gostaria de ter assim, alguns momentos de reflexão com vocês, não exatamente uma palestra. Nós estamos falando de áreas protegidas. Por que protegida? Protegida de quem? Nós estamos protegendo as áreas de quem? E por qual razão? Será que se o Homo sapiens fosse um ser, tivesse a plena consciência do que é estar aqui, do que é estar vivendo uma experiência terrestre, nós precisaríamos proteger áreas? Bom, agora nós estamos na Suíça, mais especificamente em Genebra, e tem aquele belíssimo lago. E nós olhamos para esse lago, águas límpidas, povoada por muitos cisnes, e eles estão morrendo, engasgados com ponta de cigarro. Como é isso? É uma grande ignorância você jogar pontas de cigarro nas ruas e depois a água da chuva leva para os lagos e os cisnes morrem engasgados. Eu estou falando isso exatamente porque é Suíça. Daí podemos ir para Munique e as pessoas estão se matando com cigarros. Nunca se fumou tanto na vida, principalmente as mulheres. Mas muito, muito cigarro mesmo. Então, mas não são países ricos? Corta a cena. Você entra num posto de gasolina e tem lá uma bomba com um cartaz dizendo o seguinte: benzeno é cancerígeno e não existem doses seguras. Existem milhares dessas bombas na cidade. E, de repente, as pessoas têm câncer. Mas por quê? Por que a dúvida? Aí, no laboratório, alguém descobre uma substância e daí ela é cancerígena, comprovadamente. E daí a gente usa para adoçar guloseimas para as crianças, refrigerantes, doces, sorvetes. A gente depende da. Professor, acho que o senhor só desligou esse. Ouviu? Agora sim. Então, o que está acontecendo com a nossa espécie? Ela ignora os, os elementos mais simples, as regras mais simples de sobrevivência. O que aconteceu com a nossa capacidade ancestral de prever riscos e mudar? E aí vem os relatórios do clima e vem as notícias. Então, o que está acontecendo? Como nos tornamos tão estúpidos e desenvolvemos uma imbecilosfera e nos enfiamos numa tremenda de uma isquemia perceptiva? A partir de que instante isso aconteceu? A isquemia perceptiva, ela é configurada por uma grandíssima falha de percepção em relação aos cenários e os desafios que nós temos. Porque ninguém está gostando do mundo como nós estamos vivendo.
criamos uma sociedade de altíssima distopia, uma insatisfação crônica, muitas fragilidades, inclusive de saúde, que são desadaptações, e grandes vulnerabilidades, tanto social, quanto econômica, quanto ecológica, espiritual, psicológica, mental. E nossa espécie se tornou extremamente exclusivista. Nos tornamos o terror dos ecossistemas e o maior inimigo de nós mesmos. O resultado dessa tremenda falha de percepção é que nós chegamos a um ponto em que todas as narrativas falharam, já corroídas, instáveis. Ou seja, nenhum modelo econômico deu certo. Continuamos experimentando qual vai ser. Nenhum modelo político funcionou. Nenhum ismo, qualquer que você arrume, capitalismo, nazismo, comunismo, nenhum funcionou. Estamos tentando. A educação falhou. Ela não promoveu a sensibilidade humana ao ponto de perceber os riscos e desenvolver outras atitudes. As religiões falharam, todas. Foram incapazes de criar, entregar um ser humano melhor, menos egoísta, mais cooperativo, que respeitasse as diferenças e aceitasse opiniões diferentes e que desenvolvesse não apenas o conhecimento, mas o autoconhecimento, e a partir daí se desenvolvesse a sua sensibilidade. E eles se tornaram um ser com mais gratidão por estar vivendo essa vida aqui. Áreas protegidas, proteger contra quem? Nós já temos uma grande caminhada desde Muir, chegando a Raquel Carson, Paulo Nogueira Neto, Rio Estocolmo 72, Rio 92, Rio mais 10, mais 20, mais 30, COPs, relatórios 1, 2, 3 do IPCC, os relatórios do WWF, W Escambau, como a gente fala, que são tantos. E o que mudou? Nós precisamos, no momento que nós estamos vivendo, em que as narrativas falharam, estamos vivendo esse grande movimento de transição. Porque o Confúcio dizia assim: tudo que desaba faz barulho, e tudo que floresce é silencioso. Então, o que essa normose, que é a doença da percepção, quer dizer, em boa parte da sociedade, é que precisamos ser como nunca fomos. Porque estamos como estamos, porque somos como somos. É óbvio. E a hora da mudança é agora. Mudança de hábitos, de costumes, modelos, paradigmas, crenças, visões, padrões, comportamentos, atitudes, decisões. Na verdade, a gente está precisando reinterpretar o lugar onde nós estamos e promover uma contemplação, uma fascinação, um sentido de encantamento com a nossa jornada, com o que nós temos em volta. Não apenas com aquilo que está na área protegida, até com cercas e leis e drones e câmeras, mas que a gente precisa desenvolver um senso de pertencimento. E com isso desenvolver algo que o ser humano esqueceu, que é a gratidão. A gratidão por estar vivendo essa experiência. Uma área protegida
ela segura em si as essências dos elementos que permitem a expressão da vida na Terra. Mas se você sai dessa área protegida e observa o seu corpo, o corpo humano, é a coisa mais complexa que está perto de você. Infelizmente, nas escolas, cujos conhecimentos, entre aspas, e conteúdos são centrados única e exclusivamente nos 5 sentidos, sendo que emoções, coisas como amor, saudade, não estão contidas nesses 5 sentidos, obviamente produziram pessoas bem materialistas e insensíveis e que passaram ao seu tempo no campo dos instintos. Em esse momento que vivemos, com um grande mestre chamado mudança climática, está nos empurrando para a razão e lá para a intuição. Esse é um momento que nós estamos passando por uma transformação intensa, profunda, um florescer, um novo iluminismo que acontece, floresce, quer pelas crianças que estão vindo com um novo software perceptivo, quer pelo despertar das pessoas que já desconfiam que tem coisa fora de fase e que precisa-se, com urgência, definir o que é fundamental e o que é apenas urgente. Que apliquemos a maior parte do nosso tempo com coisas para ganhar dinheiro, que compram coisas que viram lixo. Então, essa fase da razão migrar para a intuição, para que a gente tenha, como seres gratos, acesso à consciência cósmica. Nós somos seres cósmicos. Quando nós falamos que o nosso corpo é a coisa mais complexa, mais próxima da gente, o nosso corpo físico é um aglomerado de átomos, moléculas que formam substâncias, que formam, enfim, tecidos, órgãos. Isso tudo veio da Terra, por meio da alimentação, da respiração. E ganhamos um esqueleto calcário, um contexto aquoso, vivemos uma experiência, envelhecemos, morremos e decompomos e volta tudo para a Terra. Na nossa educação, pouco se fala na nossa transitoriedade. Evitamos falar nisso. E é algo que precisa se ter em mente. Porque talvez a consciência da nossa transitoriedade nos torne capazes de reinterpretar. Bom, eu falava que nós estamos passando por um novo iluminismo. E para os próximos 5 anos, a gente testemunhar mudanças que realmente... Bom, a gente falava em normose, né? E normose é justamente isso, é a falha de percepção. Ela se define pela estagnação da dinâmica evolutiva. E ela se caracteriza pelo conformismo e adaptação a um contexto mórbido, como em grande escala, e desequilíbrios, né, insanidade, inclusive corrupção, né, comportamentos corruptos. Em outras palavras, é a patologia da normalidade. É achar que é assim mesmo, e não é. O fato de estarmos vivendo num lugar com características únicas nos torna seres muito importantes. E que a gente tome muito cuidado para não desperdiçar essa oportunidade por essa rápida passagem. Então, essa nossa falha de percepção, ela é tão grande, mas é tão grande, que a gente se desconectou de coisas elementares, como, por exemplo, coisas do ambiente natural.
sol, chuva, neblina, arco-íris, frio intenso, canto de aves, murmúrio da água, o prazer de um banho gelado, um dia quente, experimentar a doçura de um fruto natural. E quando a gente vai para alguma coisa mais adiante, a nossa falha de percepção nos leva a acreditar em coisas como anarquismo, como propostas de modelos, ideologias políticas absolutamente egoístas, a não ser que a gente seja um experimento. Aí é outra história. Podemos fazer uma reflexão sobre isso. Será que somos um experimento em que colocaram os negros ou pretos, né, num continente, branco em outro continente, amarelo em outro e vermelho em outro? E vocês têm tudo para sobreviver na Terra. Solo fértil, clima ameno, mas vocês vão ter culturas diferentes, línguas diferentes, forma de se alimentar diferente, valores diferentes. Então, vocês terão como princípio, para que a sustentabilidade seja possível, a compreensão, a cooperação e o respeito às diferenças. E foi isso que a nossa espécie não fez. Um grupo, de repente, acha que o seu Deus é melhor do que os outros. Que o meu pensamento político é o único, o seu está errado. E um sentiu no direito de invadir o outro e tomar suas terras, enfim. Então deu errado o experimento. E esse momento que nós estamos vivendo é o momento de corrigir a rota dessa jornada, ampliando a percepção das pessoas. E de que forma se pode ampliar a percepção? É o papel da educação, é o papel da mídia, é o papel de todo mundo. Mas é possível. É possível. Existe uma prática que está sendo cada vez mais institucionalizada e que eu acho que é muito evolutivo no ambiente de educação, que é a prática da meditação. Pela serenidade, pela paciência, pela paciência que se adquire, e sem a paciência você não tem acesso à sabedoria, à compaixão. É um instrumento poderoso de sair da normose. Os processos de educação ambiental que estão funcionando no mundo, e muitos estão no Brasil, para formar grupos de pessoas compromissadas com a vida, estão partindo de técnicas de ampliação da percepção. E um dos corolários dessa história toda é a gente ficar mais atento, escutar mais o que a nossa intuição nos diz, sairmos do flagelo enquadrador dos 5 sentidos e estar no presente e conspirarmos a favor da vida. Esse é o convite que a gente faz. Apesar de toda a loucura que tem no mundo, e eu expressei isso no nosso livro mais recente, que é esse Percepção Ambiental, não é vendido fisicamente, não é vendido, ele entrega às pessoas em mãos, assim, que eu sei que estão aí tem edição eletrônica por aí. A gente conclama as pessoas para serem conspiradores pela vida e que não permitam, mas de forma alguma, que a loucura do mundo impeça você de ser feliz e principalmente de tornar as outras pessoas felizes.
É esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado. Bom, a gente estava tentando falar sobre o que aconteceu com a educação ambiental da década de 90 para cá. Eu tenho a impressão que a gente não conseguiu avançar muito principalmente na formação de profissionais para fazer uma educação ambiental eficiente. Me parece que a gente não conseguiu tornar a educação ambiental algo talvez profissional e disseminá-la de maneira que a gente realmente conseguisse atingir a sociedade como um todo. Não sei se o senhor concorda comigo, ou se a gente falhou nesse processo, principalmente de formação profissional adequada. Se confundiu educação ambiental com alguns elementos de gestão ambiental. E se centrou muito foco em reciclar, economizar água, energia elétrica, matéria-prima, compostagem, reciclar a latinha e aí o mundo estaria salvo. Esse foi um dos erros. O outro erro foi centrar a informação em conhecimentos e uma prática muito incisiva de ecoterrorismo também. Isso não funcionou e nem vai funcionar nunca no mundo, porque os problemas que nós temos, se você tiver todos os elementos de gestão ambiental funcionando, ou seja, saneamento, ar puro, resolvida a questão do mundo, não. Porque o problema não está aí. O problema é um problema interior do ser humano. Nós temos um software bioquímico ultrapassado. A criançada que vem aí já tem outra percepção. Então, realmente, nós vivemos uma falha de percepção. E o que se busca nesse instante, esses novos caminhos, é o de ampliar a percepção, para que você entenda o que é estar aqui, que você entenda o significado das coisas, você entenda por que a gente precisa de áreas protegidas, por que precisamos de leis. Então, esse erro, ele foi muito mais intenso ainda nos países ricos também, quando, além desse elemento, ele ainda se confundiu com ecologia pura. Então, se eu tiver fauna e flora preservada, está resolvido o problema do mundo. Agora, o que eu percebo é que tudo isso está sendo mudado nesse novo momento que nós estamos percebendo. Muita inovação nesse processo e, como eu falei para vocês, um novo iluminismo. Agora não se percebe isso, porque a mídia, ela vomita na tua casa o que ela escolhe para te mostrar. Só coisa ruim. O florescer não aparece na tua casa. Um monte de imbecis aqui, né? Alguém quer tentar fazer alguma pergunta, pessoal? É impossível, né? Insuportável, mas enfim. Mas nós estamos cercados de exemplos. Eu cito o próprio exemplo do Parque Nacional de Brasília, aqui em Brasília. Uma área praticamente urbana e que resistiu ao longo do tempo a todas as investidas no mundo imobiliário, dos normóticos, né? E está aí preservado, produzindo para Brasília água de excelente qualidade, seus mananciais protegidos, mas ainda há um pouco envolvimento das pessoas em compreender a importância daquilo. E é uma grande falha da educação ambiental, porque não podemos parar no momento da compreensão da importância. A gente tem que avançar mais um pouco e chegar no momento da compreensão dos significados. Veja o caso da pandemia, que nós ficamos boa parte do tempo trabalhando
ouvindo, comentando, debatendo, refletindo sobre as consequências da pandemia e muito poucas vezes sobre seus significados. Esse processo de ampliação da percepção, ele amplia a nossa capacidade de perceber as conexões. E esse é o caminho que a educação ambiental precisava ter trilhado. Mas eu creio que tudo isso são tramas da evolução. E eu creio que é assim mesmo. Lembra da imagem daquele aparelhinho lá na UTI? Ele sobe, desce, então altos e baixos. Se ficar uma linha reta, a coisa não ficou boa. Então eu prefiro ver que nós estamos numa etapa de um novo iluminismo, em que pese a mídia reforçar o contrário, mas o que floresce é silencioso e eu, pelo que eu tenho recebido dos meus ex-alunos, pelos projetos que estão em andamento, pelas novas políticas que surgem, pelas novas mentes que aí vêm, eu vejo que a humanidade está encontrando um caminho muito mais maduro do que a gente vinha fazendo década de 70 e 80, em que pese, às vezes, você achar que não, porque, como já citei antes, a mídia mostra só o que interessa para, sabe lá para quem. Por aí. Marcela, posso... só lembrando, né? Bom, obrigado, Fala, Miguel. Genebaldo. Lembrando que em 2013, né, Marcela, eu tive o prazer e a honra de fazer a palestra de abertura desse curso, hein? Então, agora que eu estou lembrando. Então, para mim, Sim, certo? Bem lembrado, né? Eu tinha esquecido foi. disso. Eu era, Tá. eu era chefe da Floresta Nacional de Lorena, lá em São Paulo, né, onde eu tive muitas boas experiências lá sobre unidades de conservação, né? Eu teria muito o que falar aí, perguntar, mas eu vou deixar. Eu queria falar, não sei se o Marcelo aí permite, eu queria falar rapidamente sobre o curso que Fica à eu vontade, estou. Miguel. Obrigado, Marcela. Depois que me aposentei em 2016, 17, eu criei um curso, né? Eu trabalhei mais de 30 anos com unidades de conservação e fui chefe de unidade de conservação, ajudei a criar, fazer a gestão e tal. Montei um curso, né, de como criar e gerir unidades de conservação. E esse curso já capacitou aí mais de 500 pessoas, ele foi presencial, agora é online e tal. E vai ter uma nova turma agora, né? É uma experiência muito interessante, com todo mundo participando, com experiências de outras áreas, sem exercício, né, de propor, né, uma unidade de conservação durante o curso. Inclusive, já foi criada uma unidade de conservação municipal em função, né, com base, né, no exercício prático do curso e tal. Então, eu queria convidar vocês aí para conhecer um pouco essa experiência do curso, e se vocês se interessarem aí, eu fico à disposição. Eu vou colocar o link aqui, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat. É como criar e gerir unidade de conservação municipais, né? Porque eu acho que o município, a gente tem que fortalecer mais o município, né? As unidades de conservação federais já têm um apoio grande do ICMBio, né? Apesar de todos os problemas, os estaduais também e tal. Mas eu acho que a gente tem que reforçar aí, valorizar o município, né, como locus, como local onde realmente acontecem os problemas e tal. Enfim, é isso. É um curso que começa agora dia 11 de setembro, né, vai até dia 26 de setembro, vai ter certificado e palestrantes também, né, no final do curso, debates, e já tem vários inscritos no curso e queria convidar vocês, então, tá bom? Eu vou deixar o link aqui e fico à disposição. Obrigado, Magela, e um abraço aí e parabéns mais uma vez aí. Obrigado, Miguel, pela presença. A Lívia pediu a palavra, Lívia. Fica à vontade, por favor. Boa noite, sou Lívia, de Sobral, Ceará. Dizer que é um prazer estar nesse momento de trocas e tivemos a oportunidade no ano passado de receber o professor Genebaldo em Sobral e beberia, assim, das suas trocas e aprendizados. E aqui em Sobral, a cidade é muito conhecida, né, pela Terra do Sol. As pessoas costumam dizer que sol é um sol para cada um.
E aí, parafraseando, traga aí uma perspectiva, e gostaria de ouvir também do professor, no momento em que se vive, né, no contexto, né, das mudanças climáticas, como que a educação ambiental também ela pode ser, não diria nem inserida, né, ela pode ser reconectada, eu diria, né, acho que a gente precisa desse momento também de reconexão para pensar e de como se trabalhar isso. Obrigada. Olá, Lívia. Sua cidade é belíssima. Adorei Sobral. Olha, tem umas 2 semanas ou 3 que se reuniu aqui em Brasília, pessoas do Brasil inteiro, das comissões interinstitucionais de educação ambiental dos estados. Então, tem muita coisa sendo retomada. E um novo entrelaçamento entre o pessoal da área de educação ambiental do MEC com o Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, há especialistas no Ministério do Meio Ambiente que há algum tempo vêm trabalhando e desenvolvendo material sobre educação ambiental e mudança climática. Então, já tem muita coisa produzida, eu creio que pode ser até disponibilizado no site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. É óbvio que o que está acontecendo tinha sido anunciado. Eu publiquei um livro que chama Mudança Climática e Você, já tem já vai para 15 anos. E não tem novidade alguma nos cenários que nós estamos, né, desenvolvendo. Mas é bom lembrar que nós temos inscrito no nosso patrimônio genético as informações para a sobrevivência. A nossa espécie tem sobrevivido a muitas coisas complicadas. E eu creio que a gente tem capacidade, sim, de superar e nos adaptarmos às novas realidades climáticas globais. E isso vai requerer rupturas, né, mudanças profundas, como eu falei no início, de alguns hábitos, de alguns costumes, desenvolver novos modelos, né, alguns padrões diferentes, e reinterpretar a nossa estadia por aqui. E é um momento belíssimo de crescimento, não apenas de conhecimento, mas também de evolução espiritual. Obrigado, professor. Nós temos uma pergunta aqui da Emanuele. Ela pergunta como conseguir sensibilizar a comunidade para ter uma percepção mais socioambiental. Alguma sugestão de políticas públicas eficientes para que haja educação ambiental no município? Olha, o primeiro caminho é desenvolver gratidão pela vida, gratidão pelo espaço que você tem, gratidão pelo que você tem em volta de você, por sua cidade, seu bairro, né, sua família, seus amigos. Aí, os 5 sentidos se tornam muito materiais, muito competitivos. Muito do que nós temos hoje foi gerado na egosfera, na tentativa de fazer valer o seu ponto de vista sobre os demais, quando, na verdade, nós precisamos de diferentes leituras para você ter a percepção do todo. Então, qualquer prática que faça a pessoa refletir sobre a vida, refletir sobre o lugar onde ela vive, seus aspectos positivos, suas ameaças e o que se pode fazer para se defender daquilo, nós estaremos de uma forma efetiva contribuindo para isso. Nós temos um livrinho chamado 40 Contribuições Pessoais para a Sustentabilidade, e acaba de ser feita uma nova edição. São 40 coisas que a gente diz o que a gente pode fazer, independente de governo, de escola, de empresa, de lei. E ela termina, a última,
Começa assim, vote certo, escolha em quem você vai votar. Escolha pessoas que você veja o seu histórico e a sua percepção a respeito dos cenários e dos desafios socioambientais. E termina na 40ª, sugerindo para que a gente invista na nossa evolução espiritual, na nossa transcendência. Porque a grande revolução que nós precisamos, ela não tem bomba, não tem guerra, não tem invasão. É a revolução interior. É nós melhorarmos como pessoas, melhorarmos como espécie e deixarmos de ser o terror dos ecossistemas. E passemos a perceber o que é estar aqui, que nós formamos um todo. Obrigado, professor. O Christian levantou a mão. Christian, por gentileza. Sim, eu vou tentar falar o melhor possível. Eu não sou brasileiro, sou chileno, mas moro acá em Brasil há 1 ano, 9 meses. E quedé encantado, un placer, porque el tema da espiritualidade para mim é muito importante. Eu sempre falo, eu sou gestor ambiental, sou mestrado em educação, sou terapeuta. E aí vem a colocação, porque a visão holística na temática ambiental tem muita razão no que o professor fala. Eu sempre falo, tem que nascer de dentro hacia fora. Pode venir de fora também, pero nós temos que construir o melhor relacionamento ambiental desde dentro de cada de nós hacia fora. Porque a única forma de que isto mude não é tecnologia, não é estratégia, não são propostas, são como nós nos relacionamos com o ambiente. Si nós no aprendemos que la conexión con el ambiente, con el todo, con todos los seres vivos, no mejora cualquier tecnología, cualquier propuesta, cualquier estrategia que vamos a agir, no va a dar, porque en el tiempo se va a estragar esa situación. Lo que tenemos que mejorar es la relación, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea. E por isso que a espiritualidade, como o professor fala, muito importante. Eu sou muito conhecedor porque eu atuo na física quântica, eu faço trabalho nessa temática, e daí fazer toda a conexão e o sentido que se uno não é uma pessoa consciente, se uno é uma pessoa conectada, se uma pessoa que não entende que todos somos energia e que a energia tem que fluir, não tem que estancar-se, não tem que atrapalhar, tem que fluir. E quando flui de la boa forma, como o Feng Shui fala, o Feng Shui é uma riqueza milenária. Eu sou terapeuta Feng Shui e sempre falamos, o que nós devemos fazer é encaminhar para que o caminho da energia fluya o melhor possível e se conecte com todo o que tem que ser conectado e aceitar a todos como são. Não temos por que lutar contra as pessoas que são diferentes, têm todo o respeito e toda a clareza para ser como eles são, pero uno tem que aceitá-los, respeitá-los e avançar. Porque quando uno se estraga, se estanca, pensando em como mudar a la outra pessoa, como trocar a la outra pessoa seu pensamento, uno está generando uma colocação de energia que não é a forma correta. A energia tem que fazer fluir e não tentar mudar a las pessoas que por diversos motivos têm um nível de evolução ou têm um desafio muito diferente ao que temos nós. Por lo tanto, muito gustoso su fala, muito sentido de acordo a lo que eu faço. Así que muito agradecido, muito grato, professor, por su palestra e su colocação dessa temática que para mim é muito importante. Gratíssimo, Christian, gratíssimo. Muito belo ouvir reflexões dessa natureza. Tem uma prática que normalmente é repetida nos processos de educação ambiental, e
quando comparam o tamanho da Terra com outros planetas. E mostra que a Terra tem um tamanho parecido com Marte, com Vênus, mas depois começa a mostrar Júpiter e depois mostra o Sol. Olha quem está passando aqui, ó. É minha gata. Mostra o Sol, daí começa a mostrar outros sóis e a Terra vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E daí vem aquela coisa terrível. Olha, nós somos uma coisa minúscula no universo. Isso não é bom. Já não era bom aquela história quando dizia que precisamos pensar globalmente e agir localmente. Outro erro grosseiro. Por quê? Aí a gente vai lá no Einstein e ele mostra naquela famosa fórmula que a energia é nada mais do que a matéria em alta velocidade, em outras frequências, e que todo corpo humano, todo corpo físico, nosso corpo físico, tem guardado nele uma quantidade enorme de energia. E essa energia que está no corpo de cada pessoa é única. E curioso, e aí acopla com a palavra do Christian, nós somos seres únicos. Não tem cópia nossa. A energia que nós carregamos no nosso corpo físico é única. E sem esta energia do nosso corpo, o universo está incompleto. Então, nós somos o universo. Nós somos seres cósmicos. Não há separação. E aquela escola centrada nos 5 sentidos nos trouxe, inclusive, algumas ideias assim bem castradoras da nossa percepção. Vou citar 2 exemplos. Primeiro, dizer que nós somos um indivíduo. Como indivíduos? Se aqui na nossa pele tem inúmeros cravos, na parede do nosso intestino, a quantidade enorme de bactérias, fungos na cabeça, no cabelo, nas pálpebras. Na verdade, nós somos uma colônia. E isso é até bom, porque a gente nunca está sozinho, né? E o outro exemplo é que na escola ainda permanece essa história de que os vegetais são seres inferiores. Veja a nossa arrogância. Veja onde vai a nossa ignorância. Seres que estão aqui há milhões e milhões de anos antes da gente, que se reproduzem, que se movem sem ter pernas, que enxergam sem ter olhos, que se comunicam sem ter bocas, que ouvem sem ter ouvidos, e que evoluem, têm estratégias de defesa, de reprodução, enfim, seres dotados de uma inteligência para a qual a gente ainda não desenvolveu compreensão. Então, uma coisa que precisa também olha, vamos um pouco mais devagar. Nós estamos arranhando a superfície das explicações do que é a vida. E talvez a gente nem sequer, algum dia a gente chegue lá, ou talvez nem precise. Mas precisa sim humildade. Precisa sim a serenidade de contemplar a vida e ter gratidão por isso. E saber que você faz parte de uma complexidade que o nosso conhecimento intelectual, científico, tecnológico está muito aquém de entender. E talvez nem precise. A partir do momento que você desenvolva, amplia a tua percepção, desenvolva a gratidão por estar aqui. Pelo menos assim que eu penso. Obrigado, Christian, pela pergunta, professor Gerebaldo. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo Guilherme. Ele pergunta, professor, se fanatismo religioso, mais radicais políticos, mais negacionismo,
são os grandes desafios para a educação ambiental brasileira nos próximos tempos? Não, não são, não. Porque são coisas tão primitivas que elas mesmas estão desmoronando. São incipientes, não resistem. Como eu falei no início, as narrativas todas falharam. E toda a narrativa econômica, nenhum modelo econômico funcionou, nenhum modelo político funcionou, nenhum. Então, nós estamos num novo iluminismo, as coisas estão surgindo, estão florescendo. Nós estamos testemunhando um riquíssimo momento de transição em tudo. E por uma certa forma, talvez isso seja evolutivo também, por outras formas que nós não conhecemos, mas um grande professor mudança climática está apressando isso aí tudo. Agora, nesse exato momento, eu estou aqui em Brasília, em pleno período seco, caracteristicamente seco, o Miguel conhece muito bem isso, chovendo, e uma semana de chuva. Há pouco tempo, vocês ouviram aí um ribombar de um belíssimo trovão. E a minha terra natal, lá em Sergipe, tem áreas que tem 3, 4 anos que não para de chover. Então, nós estamos vivendo esse processo fantástico de mudança, para o qual nós vamos precisar ser como nunca fomos, mais cooperativos, interagir mais, ouvir mais, respeitar as diferenças. E é parte do processo evolutivo. Eu creio que nós estamos num novo iluminismo. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui da Adriana. Ela pergunta: o senhor quer dizer que a educação ambiental deve abordar a visão sistêmica, onde tudo está conectado e que o abalo de uma das partes acaba afetando tudo? E que devemos deixar um pouco de lado o tecnicismo e a razão e dar lugar à intuição e o fraterno? Adriana, belíssimo isso que você falou. E isso está na essência dos princípios de educação ambiental. Ela é absolutamente sistêmica. É uma abordagem sistêmica. Ela precisa de vários olhares em torno de uma mesma situação. Esse é o caminho. E eu creio que nós estamos fazendo muitas coisas nesse sentido. É bom frisar que das 210 nações do mundo, apenas 11 possuem uma lei que torna obrigatória a educação ambiental. Então, o Brasil faz parte de uma elite mundial de evolução nos processos de educação ambiental. E os nossos professores, apesar de todas as condições adversas, de uma forma ou outra, eles estão desenvolvendo a temática ambiental nas escolas. Muito bom. O professor Saraiva, nosso colega aqui do grupo de pesquisa, sociólogo, ele pede ao professor Genebaldo explicar um pouco mais sobre o que ele quer dizer com essa ideia de novo iluminismo. Olha, se você coloca lá no Google novo iluminismo, você vai encontrar uma quantidade tão grande de autores e de publicações que eu me sentiria um pouco perdido de nomear algum. Mas é uma tendência que já culminou há uns 5 anos antes da pandemia, e na verdade não foi uma pandemia, foi uma sindemia. Uma sindemia é uma pandemia agravada pelas cruéis diferenças sociais e econômicas entre os povos. E é uma tendência que se constata na produção muito intensa desse tema no mundo acadêmico. Não só no mundo acadêmico, como no mundo das estruturas intuitivas. Nós estamos saindo do período da razão para o período de intuição
e contato com a mente cósmica, como a gente fala, ou seja, com a consciência, outro nome que se dê. Porque, veja bem, a gente foi educado nos 5 sentidos e de uma forma muito cartesiana. E isso tudo vem sendo desmontado sistematicamente. O curso que o Miguel Fomberg desenvolve, os trabalhos que ele vem fazendo, tem muita coisa que ele vai, sabe, desconstruindo estruturas que se mostraram inadequadas, desnormotizando essa narrativa que a gente ficou imersa nela durante tanto tempo, mas as bases estão profundamente abaladas, até mesmo pelas fragilidades que nós desenvolvemos, pela insatisfação crônica, né? E pela criação de alta vulnerabilidade em muitas coisas. Então, é a hora de a gente perceber isso tudo e buscar novos caminhos. Professor, existe um biólogo francês que escreveu um livro Antes que a Natureza Morra, me fugiu o nome agora, você lembra? René Dibord. Não, não René é. Dibord. Não é. Ah, não, É é outro. Namorando a Terra, que é o René Dibord. Isso, eu vou Isso. lembrar. Ele dizia que o homem cometeu um erro capital ao pensar que podia se isolar da natureza e não respeitar algumas leis gerais, né? E ao longo da sua evolução, o homem foi se afastando da natureza. E aí a gente criou coisas como o homem e a natureza, como se fosse possível, né? Existir homem e natureza. Essa desconexão, você acha que é a principal causa dessa relação tão desastrosa nossa com os outros animais e as plantas? Esse isolamento nosso ao longo da nossa própria evolução? Olha, esse isolamento, ele aconteceu com mais intensidade com a urbanização. À medida que o processo de urbanização foi sendo acentuado no mundo todo, essa desconexão também aumentou. A gente percebe com os nossos alunos. Pega o caso da criança que acha que o leite vem da padaria e a água vem da parede porque tem uma torneira. E o lixo enrolado no saco plástico desaparece misteriosamente sem nenhuma consequência. Certamente, os ecossistemas urbanos são os ecossistemas mais ricos, de maior interação, porém de alto custo de manutenção pelos sistemas naturais, quer pelo seu metabolismo intenso de energia e matéria-prima, quer pela grande capacidade que ele tem de alienar as pessoas do ambiente natural. Aqui no Parque Nacional, nós levávamos nossos alunos para uma caminhada interpretativa noturna. Nós entrávamos no parque meia-noite e saímos ao amanhecer. Eram grupos pequenos. Vocês precisavam ver o que acontecia com eles nos primeiros 5 minutos de caminhada. Uma vez que ninguém levava lanterna nenhuma, nem biscoitinho, nem água, nada disso. Os primeiros 10 minutos eles entravam em pânico. Mas daí, com o caminhar, começava a se expressar o nosso patrimônio genético. Nós somos mamíferos. Aí a pele se torna mais sensível, o seu olfato se torna mais depurado, sua audição refina, você começa a perceber os cheiros, sua pupila dilata. E eu sou um mamífero. Estou aqui. Eu estou adaptado a esse planeta. Na minha programação, no meu software bioquímico, eu estou programado para sobreviver aqui. Mas, para isso, eu preciso interpretar o ambiente. Eu preciso perceber o ambiente. Essa comunicação, ela é obstruída. Por isso que a gente trata nesse nosso livro desse tema de isquemia perceptiva.
Ou seja, os nossos canais de percepção estão obstruídos. Quer pelo excesso de trabalho, quer pelo excesso de apelos, de facilidades de você se desconectar com muita programação, muito filme, muitos canais, muitos jogos. Ou seja, você tem à sua disposição uma quantidade muito grande de tentações que te desconectam, que te afundam num sofá diante de uma TV, de um smartphone, menos você sentir a sensação de uma água fria de um riacho passando entre seus dedos. Certamente, o processo de urbanização foi uma grande contribuição para a desconexão do ser humano. O que se busca agora reverter isso com novos processos da engenharia ambiental e também as novas percepções dos planejadores, o que está sendo feito na China, as novas cidades, até mesmo nos países árabes, são coisas assim muito interessantes do ponto de vista de reconectar o ser humano com o seu ambiente natural. Aproveitamento da iluminação, da ventilação, valorização do que é natural e buscar formas mais compatíveis com essa reaproximação. Você vê que em Brasília, por exemplo, na UNB, o traçado da UNB, ele é tão afastado da nossa conexão com o ambiente que tem lugares que você tem que manter a lâmpada acesa o dia inteiro. E isso é uma demonstração de como era e as novas construções que estão aí, as novas propostas de urbanismo já incorporam esses novos elementos para corrigir essa falha. E aproveitando essa sua observação, o Miguel, ele pergunta se o senhor acha que as áreas protegidas urbanas são estratégicas como instrumento de educação ambiental, já que o Brasil e o mundo cada vez é mais urbano. Absolutamente imprescindíveis, porque elas tornam aquele recurso acessível. Na nossa dissertação de mestrado, nós estudamos a ecologia humana de uma comunidade que vivia na Asa Norte, em Brasília, hoje, e essa comunidade ela vivia como se tivesse uns 300 anos lá atrás. Ela era autossustentável, comia o que plantava ali e tal, tinha água, tinha mina d'água, e desenvolveram inúmeros mecanismos de adaptação ao local. Bom, aí veio a urbanização e disseram, você tem que sair daqui. No nosso trabalho, nós mostramos que aquela área não podia ser ocupada por prédios, porque existia uma quantidade enorme de nascentes e uma formação vegetal nativa de cerrado belíssima, seria um desperdício. Bom, isso aí foram 10 anos de briga e hoje virou um parque. O Parque Olhos d'Água, que fica no final da Asa Norte. As pessoas têm um zelo muito grande por aquele ambiente. As escolas estão presentes, as pessoas vão ali. Então, essas áreas que muitas vezes ficaram isoladas, elas são absolutamente imprescindíveis. Eu concordo plenamente com o meu colega Miguel. Miguel é uma figura histórica, tem um trabalho belíssimo nessa área ambiental e uma pessoa muito reconhecida. Bom, pessoal, acho que temos tempo para mais uma pergunta. Alguém deseja fazer uma última pergunta para o professor Genebaldo? Miguel, fica à vontade. O microfone, Miguel, está desligado. Eu não queria deixar de falar um pouco sobre as palavras aí do nosso amigo Genebaldo, né?
mestre nosso. Eu lembro muito bem desse livro aí que você publicou sobre a comunidade de Olhos d'Água. Eu acho que foi uma das primeiras, né, que você publicou. Acho que foi um dos primeiros trabalhos, né, que você fez, eu imagino. E eu conheço muito bem esse parque lá de Olhos d'Água e realmente é impressionante como aquela área ficou preservada, né? E a comunidade, né, assumiu aquilo. Então, realmente, a ideia de pertencimento é assim. Eu discuto muito isso no curso, né, sobre unidades de conservação, né, com foco até nas urbanas, né, já que o Brasil é urbano praticamente, né, e o mundo cada vez mais urbano, mas a gente vê os desafios, né, porque uma coisa é você trabalhar com área protegida que está dentro da cidade, ou periurbana, outra coisa é você trabalhar com unidade de conservação que está na Amazônia, né, que está quase dias, né, horas, muitas horas de barco e tal. Então, os desafios de gestão são diferentes, mas essas áreas protegidas urbanas, elas são fundamentais, imprescindíveis para a gente, para todo o sistema de unidades de conservação. Porque aí o pessoal pergunta, mas você está trabalhando com unidades de conservação urbanas, mas essas unidades são estratégicas, porque é onde está a população brasileira, está nas cidades. Então, é uma forma de contribuir, né, de valorizar, né, a relação do homem com a natureza, né, enfim, essa discussão toda homem e natureza, enfim. Mas, então, é isso. Obrigado aí, viu, Magela? E foi muito bom ter participado hoje aqui, ter visto aí o Genebaldo depois de, acho que mais de quase 20, 30 anos aí. Um abraço forte. Professor, deixa então o senhor concluir aí suas últimas palavras por hoje. Bom, Magela, eu quero agradecer o convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer as pessoas que formularam suas inquietações. Christian, Lívia, Guilherme, Saraiva, Adriana, a companhia do estimado colega Miguel, e deixar o nosso site à disposição de vocês. Caso a gente não conseguiu atender as demandas de questionamentos, está lá no nosso site, genebaldo.com.br. Lá tem a forma de a gente se conectar. Agradecer e dizer que nunca permita que a maluquice do mundo impeça você de ser feliz. Muito obrigado.